Meus queridos amigos e irmãos, que sejamos todos bem-vindos essa noite em que unidos iremos celebrar a vida. Nós damos as boas-vindas a todos os presentes, em especial aos familiares da Luíse e do Alexandre. Para nós, a data hoje é de celebração da vida, do recomeço. E isso é importantíssimo para que nós nos mantenhamos firmes na proposta de inauguração de uma cultura de paz. Vários filósofos discorreram acerca da morte. Na impossibilidade de saber sobre a vida após a morte, eles optaram então em discorrer sobre a vida, porque não existe vida sem morte. E o mais importante foi refletir acerca da vida e como nós poderíamos envidar esforços para vivê-la da maneira mais serena possível. Hoje fica uma lição de recomeço. E essa lição nos convida a reconhecer a necessidade que temos de valorizar cada minuto. A necessidade que temos de reconhecer a vida como algo maior e sabermos amar, perdoar, viver a caridade na sua mais pura essência. A noite de hoje vai inaugurar um novo momento. Um momento em que nós, após o embate, estamos fortalecidos e iremos envidar esforços na construção de uma semeadura de amor e de paz. Não podemos desistir jamais. O Fred vai discorrer sobre a oportunidade maravilhosa que temos de voltarmos os nossos esforços pela causa da luz. E hoje eu deixo esse abraço fraterno daqueles que fazem ao GEAP para transcrever a todos aqueles que aqui estão um pouco dessa impressão daquilo que estamos sentindo. Esses últimos dias foram muito difíceis para nós que trabalhamos junto à caridade. Ninguém vai negar o quanto nós sofremos e sabemos o quanto os familiares sofreram. Mas que essa mensagem não seja em vão. Que nós possamos reviver aqueles que se foram em nossos atos, pois assim os manteremos vivos junto à humanidade. Que incorporemos em nós as características nobres daqueles que se foram e vivamos a nossa vida apresentando à sociedade um pouco de cada um deles, deixando um pouco de perfume por todo aquele que passa o nosso caminho. E hoje, para iniciarmos esse novo recomeço, eu tenho o prazer de chamar o Sérgio, o esposo da Luíse, para nos dizer um pouco desse momento de exemplo que ele nos deu nesses últimos dias em que ficamos um pouco abalados a nossa fé. Sérgio. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a todos, encarnados e desencarnados, que hoje estão aqui conosco neste momento de vida, de continuidade. Eu gostaria de agradecer aos irmãos do GEAP que organizaram para nós este momento tão fraterno, tão singelo. A todos vocês que nos receberam lá embaixo, com certeza, Dona Morgana, Alexandre e Luíse estão aqui conosco, acompanhando esse momento, recebendo toda a nossa energia positiva. Eles precisam que nós sejamos fortes para que eles continuem a sua caminhada. Nós, encarnados, ainda somos muito pequenos para termos a noção do que aconteceu e do que está acontecendo. Nós precisamos pedir força, orar, pedir para que Deus ilumine os caminhos de Luíse, de Alexandre, para que eles encontrem o caminho da evolução e possa nos ajudar aqui em nossa caminhada. Pedir também, por que não, pelos maus espíritos que foram usados
para fazer este ato. Deus devia ter um propósito para isso, para esse desencarne coletivo. Não vamos guardar raiva, mágoa, vingança, porque nada disso vai nos confortar. O que vai nos confortar é a luz divina do nosso Senhor Deus. E somos nós nos abraçando, nos protegendo, nos unindo. Minha esposa, nós frequentávamos os centros espíritas há 24 anos. E nós vínhamos muito aqui ao GEAP. Como ela gostava de você, Mário. Seu sorriso, ela ficava ali aonde ela caiu, eu e ela. E ela, quando lhe via, ficava contente, gostava. De você, Fred, nem se fala, porque ela não perdia uma palestra sua, aquela da federação do final do ano, ela não trocava por nada neste mundo. Ela era uma espírita de coração. E eu não tinha noção do grau de evolução dela. Ela estava aqui no GEAP em tratamento, fazendo apometria. Ela estava com a depressão. Hoje nós sabemos que essa depressão era a depressão da alma que sabia que ia partir e que ia nos deixar triste. Ela, como espírito evoluído, nos deixou tantas lições. Por isso, o nosso fortalecimento. Todas as quartas-feiras nós vimos juntos. Mas, ultimamente, pelo tratamento, eu a deixava aqui às 6h30, 6h40. Ela chegava, trazia um livro, fazia a doação e comprava outro. Neste dia, ela comprou este livro, Pensamentos de Vida e de Felicidade. Ela sabia tanto que ia partir, que ela leu aqui até a página 41, e eu peguei na mãozinha dela, eu e meu filho, com ela nos braços, desencarnando. O outro meu filho, infelizmente, não estava, que estava distante, mas agora estamos juntos. E esse livro estava exatamente preparando a nós. Ela dizia, o livro diz assim, ela leu, foi a última frase, a última parte do livro. Sempre é tempo de acreditar que não existe a morte. Existe a passagem para a vida mais feliz e mais completa. A vida que o próprio Mestre prometeu e ressuscitou para provar que estava falando a verdade. Não existe a morte. A vida sempre é. As pessoas passam para outra dimensão e continuam vivas. Aí vem, dona Morgana, a parte para a gente. Diz assim, se alguém morreu na sua família, enxugue as lágrimas, deseje boa viagem e tenha a certeza de que a família toda se encontrará na outra vida, formando um círculo de paz, de amor, de felicidade, que nunca mais será desfeito. Esse livro ela me entregou aqui, desencarnando. E eu vou guardar para mim por muitos anos. Mas ela era muito evoluída. O nosso evangelho, que nós fazíamos há 24 anos, ela deixou preparado. Desencarnou na quarta, o evangelho foi no sábado. A pergunta do Livro dos Espíritos foi a pergunta 890, e o tema é amor maternal e filial. E a pergunta, o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? A resposta é uma coisa e outra. Mas o amor do animal cessa quando cessam as necessidades do animal.
o amor materno do homem, ele é eterno. Ele segue por todas as vidas que nós temos pela frente. Essa foi a primeira lição que ela deixou. A segunda lição, este era o livrinho que ela lia, todo o Evangelho. E a última página que ela deixou para nós foi a página 100, cujo tema é assim: perdas? Não. Viagem antecipada. Está vendo, dona Morgana? Perdas? Não. Viagem antecipada. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. E um trecho aqui: feliz o homem cuja convicção espírita cristã lhe norteia a existência. Para ele, o testemunho também chega, mas o desespero não o consome. O conhecimento das leis justas e sábias do Criador concede-lhe a resignação necessária, evitando desequilíbrio. Compreende o planejamento do tempo de vida próprio, sujeito ainda às imposições do livre-arbítrio, que comanda a liberdade de escolha. Ele aceita, sem revolta, o retorno prematuro do ente amado ao mundo espiritual, entendendo que as lições sábias da natureza se encerram para aquele que não mais tem necessidade de assimilá-las. Ela preparou tudo, era um espírito evoluído. Até um evangelho novo ela comprou, mas ela comprou para que eu estude, e estude mais, e estude mais. Ela comprou esse evangelho no dia 28 de junho de 2012. E diz assim: sugerido no tratamento de saúde. Todas as noites lê, que assim seja. E assim será, meu amor. Eu vou ler todas as noites. Eu também vou, junto com todos os bons espíritos de luz, fazer a prece final. Mas eu gostaria de, a primeira parte desta prece, fazer coletiva com todos vocês, em alto e em bom som, aquela oração universal que diz assim: Pai nosso, santificado seja, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezem, rezem, rezem esse Pai Nosso completo, rezem que eu escuto. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui, Senhor, em vibrações fraternais. Te pedimos, Senhor, que na estrada da vida conduz-nos ao bem e que faça, Senhor, para nós a paz, o amor, a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Nós aproveitamos a oportunidade para agradecer
a todos os votos de paz e harmonia que recebemos ao longo desses dias. Recebemos ligações de diversos padres, pastores, líderes umbandistas, recebemos mensagens dos Estados Unidos, do México, Portugal, Áustria, e isso é muito importante. Hoje temos aqui o representante da Federação Espírita Pernambucana, que veio brindar conosco esse momento de recomeço, e do presidente da Federação Espírita Paraibana, que se deslocou do estado vizinho para nos abraçar nesse encontro em que nós precisamos dessa irmandade para recomeçar. Agradecemos também a todos os palestrantes que compartilham conosco esse momento de tribuna e que são convidados do GEAP para abrilhantar mais essa plateia. Dentre eles o Augusto Leão, o Guilherme Velho, o Gustavo Machado, o Marcos Moreira e algum outro que eu possa não ter, Milton Cristos. Nós agradecemos de coração e já estamos convocando todos vocês para essa nova frente de trabalho em que tenhamos a responsabilidade de semearmos o amor e a paz pelo mundo. Eu passo agora a palavra para o Federico Menezes. Muito obrigado. Caros amigos, estimado presidente da Federação Espírita da Paraíba, representante da Federação Espírita de Pernambuco, companheiros da imprensa escrita, televisada, amigos dos vários centros espíritas aqui presentes, irmãos de outras religiões que estão conosco nesse congraçamento, a família de Luíse, a família do Alexandre, a dona Aldineia Alves, a mãe do Alexandre, que está presente lá atrás. Jesus, aqui estão os teus amigos. Numa noite de chuva, vieram enviar a mensagem à humanidade de que o bem resistirá a qualquer ação das sombras. Quando o fato aconteceu, várias pessoas indagavam como Deus havia permitido um fato desta natureza em um local de oração, de vibração. E eu sempre recordei, e disse isso à imprensa hoje, que o grande assassinado da humanidade, Jesus de Nazaré, ouviu a mesma indagação. Quando os seus algozes do Império de Roma olharam para ele na cruz e lhe perguntaram, ironicamente, se tu és o Messias, desce dessa cruz agora. E Jesus não desceu. Posteriormente, a história registra que milhares e milhares dos cristãos primitivos, aqueles que vieram logo após a presença do Mestre, foram retirados de suas pregações, foram perseguidos, torturados, humilhados, levados à boca dos leões famintos, crucificados, colocados em postes para iluminar a noite da ignorância humana, e deram a vida pela mensagem revolucionária do Evangelho. Antes de Cristo, 500 anos, na terra dos grandes filósofos, a Grécia, Sócrates, pelas ruas de Atenas, ensinava a beleza da imortalidade da alma, da reencarnação, da moral elevada, a eudaimonia,
ensinando a prática das virtudes para um ser humano feliz. Seria feliz a criatura que pensasse no bem, sentisse retamente e agisse com dignidade. Jesus aparece para trazer o mesmo ensinamento e para demonstrar que no grande embate de luz e sombra seria necessário aqueles que abraçassem a luz, doar a própria vida, para que o homem primitivo, o homem do conceito ético primitivo, a criatura das paixões dissolventes, pudesse aprender através do martírio dos bons a estrada da vida verdadeira. Ao longo da história da cristandade, após a beleza da entrega da vida de Tiago, de Pedro, de Barnabé, de João Evangelista, tivemos a apoteose daquele que foi reconhecido como sendo o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que, convertido à beleza do ensinamento da Boa Nova, recolheu-se ao deserto para rever os seus próprios valores. Ele, acostumado a ser incensado pelo judaísmo, acostumado à admiração e o júbilo do sinédrio, convertido à presença de Jesus, este homem extraordinário resolveu trocar inclusive do próprio nome, porque de Saulo, que na língua materna dele significava o grande, ele colocou a letra P, trocando-a, tirando S, para Paulo, que na língua materna significava e significa o menor, o pequeno. E este homem de transformação extraordinária não teve um só dia de sossego, fosse pelos conflitos internos, fosse pelas perseguições desencadeadas pelas sombras. Passou fome, foi enxotado e humilhado até mesmo pelos próprios seguidores do Evangelho, que diante daquela criatura que era um grande perseguidor da mensagem de Jesus, tiveram dificuldade de acreditar que ele havia se transformado. E Paulo foi responsável por levar a grande mensagem até mesmo àqueles que não tinham qualquer vinculação com a cultura judaica. Por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. Paulo foi a internet daquela época. Quando não tinha internet, ele viajava a pé, atravessando desertos e montanhas, para, inspirada pelo mundo espiritual, pelo mundo invisível, tocar corações, revolucionar mentes e apontar o novo caminho que a Boa Nova apontava para a criatura na terra. O final de Paulo também foi o martírio, degolado, trucidado, e diante das mãos trêmulas do seu carrasco, ele, mantendo-se íntegro, olhou para o homem e lhe disse: cumpre a tua tarefa, porque eu já cumpri a minha. E com serenidade deixou este mundo, com a consciência de que não caberia a Deus impedi-lo de doar a própria vida pela mensagem. No martírio do Coliseu de Roma, dezenas e dezenas de cristãos entraram cantando a beleza da vida que não perece, fazendo com que o César ficasse perplexo diante daqueles homens que desafiavam a morte, diante daquelas mulheres íntegras e entregues com alegria ao martírio, e até das crianças que pareciam nimbadas de uma luz diferenciada. No meio deles havia um grande dedicado seguidor do Evangelho, que conhecera Jesus pequenino e sentara inclusive no seu colo, naquela passagem inesquecível em que o mestre dissera: deixai vir a mim os pequeninos. Inácio de Antioquia
Inácio, no momento do martírio, fechou os olhos quando os leões, os tigres esfomeados, as panteras penetraram no Coliseu e o vozerio da ignorância humana gritava para ver o sangue correr, jorrar dos seguidores de Jesus. Inácio então fechou os olhos e, sentindo o coração precípite de alegria, esperava a patada do leão esfomeado. Ele apenas escutava o grito da multidão e sentia os corpos tombando dos seguidores do Cristo. E de repente, depois de alguns minutos, ele percebeu que não fora tocado. Abriu os olhos e, diante da arena ensanguentada, com dezenas e dezenas de companheiros de cristandade trucidados pelos leões, ele observou que fora o único que não sofrera nem fora vítima dos animais. Ele ficou tão envergonhado, dizendo: Senhor, eu sou tão pecador que não sou digno de morrer por ti. Porque os leões, depois de comerem os outros cristãos, não tiveram mais fome. E só ele sobreviveu. O martírio dele, depois ele escutou uma voz transcendental que lhe dissera: o teu martírio não será o martírio imediato nos coliseus. O teu martírio será semelhante à vela, que vai se consumindo, mas iluminando a noite. E ele sofreu o martírio da humilhação e da desconfiança, porque muito se espalhou de que ele, Inácio, era na verdade um espião do Império de Roma, e por isso não havia sido morto naqueles momentos terríveis. Ele conviveu com a desconfiança, até que Jesus lhe aparece para dizer: eu preciso de ti no mundo, porque o martírio não é apenas a morte imediata, o martírio é a tua entrega, como fez João o evangelista, que com a idade avançada na ilha de Pátimos, depois de ser colocado em um tonel de óleo fervente, graças à proteção do mais alto, resistiu e causou a conversão, inclusive, dos seus algozes, para que ele escrevesse a mensagem do Apocalipse. E assim foi a história da cristandade, que veio a conhecer em plena Idade Média outros que entregaram a própria vida pelo amor. Como não lembrar de Giordano Bruno, o grande monge da igreja, que pregava do púlpito não apenas a imortalidade da alma, mas a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, que a Terra não era o centro do universo, mas existiam outros mundos, outros teatros da vida, e a igreja não aceitava esse tipo de pensamento. Levado à fogueira, Giordano Bruno defendeu a sua ideia e não abjurou. Como não lembrarmos de João Hus? João Hus, o pato, na antiga Tchecoslováquia, na Boêmia, que também na sua igrejinha, inspirado pelo mundo invisível, pregava as bases do cristianismo primitivo, a realidade da vida que não perece jamais, a beleza da reencarnação, e levado para o poste, para a fogueira, ele incitado pelos seus algozes, que pediam que ele abjurasse, que ele negasse o que pregava, ele, fiel a Jesus, amarrado ao poste, lançou a frase que penetraria os séculos. Disse João Hus: chegará a época que estas verdades que eu defendo estarão tão disseminados sobre as frontes que nenhuma fogueira conseguirá destruí-las. E o mesmo João Hus reencarna séculos depois para nos trazer a beleza da codificação espírita na personalidade de Allan Kardec. Como não lembrar de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, que libertou a França do domínio tacão da Inglaterra, através dela, que era analfabeta, era uma camponesa de apenas 13 para 14 anos de idade.
e escutava aquelas vozes dos anjos, que lhe inspiravam, inclusive, estratégia militar para que a França pudesse preservar toda a sua cultura espiritual. E ela, Jeanne d'Arc, depois de realizar a sua missão magnífica, foi traída pelos seus próprios amigos, e sendo ela torturada nas masmorras dos seus algozes, teve a dignidade, ao ouvir um dos seus perseguidores dizer de maneira irônica: quando tu vês os anjos do Senhor, era uma prova que ela não apenas escutava, mas ela via os anjos do Senhor. Então seu algoz perguntou: quando tu vês os anjos do Senhor, eles estão vestidos ou desnudos? E Jeanne d'Arc olha para o homem e responde de maneira inspirada: e tu achas que Deus não tem com que vestir os seus anjos? Ela foi levada à fogueira e doou a vida pela mensagem íntegra da Boa Nova. Por que é que Deus permitiu que a Virgem de Lorena fosse humilhada, torturada e morta no poste da grande noite da Inquisição? Francesco Bernardone foi trucidado e perseguido, Francisco de Assis. Mas mesmo perseguido, ele não perdeu a simplicidade e manteve a sua mediunidade pulcra, límpida, pura, entrando em contato com o mundo maior, ouvindo aquela voz que ele dizia: Francisco, restaura a minha igreja. E ele restaurou a igreja que havia na proximidade. E ao terminar, estava crente que havia atendido o pedido dos céus, e tranquilo ele orou: Senhor, eu cumpri com o que pediste. Mas escutou a mesma voz lhe dizendo: Francesco, reconstrói a minha igreja. E ele lembrou que tinha uma outra igrejinha de São José lá adiante. E ele foi e recompôs a igreja, mas ouviu a mesma voz: reconstrói minha igreja. Então ele compreendeu que deveria reconstruir a igreja espiritual e cantou a beleza de sua fé. Sofreu a incompreensão da própria família, mas não tombou a fronte face à extraordinária missão que possuía. Nós vamos encontrar aqui e acolá os gênios da poesia, os grandes escritores, os cientistas como Copérnico, Galileu, aqueles que abriram o caminho para um pensamento vasto da humanidade, que a Terra não era o centro do universo. Galileu, impressionado pela beleza do infinito, cantou o evangelho dos céus para a humanidade. E nós vamos encontrar até os dias de agora, como não lembrar, Mohandas Karachandji, a grande alma da Índia, que apesar de pregar e viver a cultura da paz, foi assassinado. E antes de ser morto, era preso quase toda semana, mas mantinha-se em paz. E apesar desta chuva toda, vocês estão me ouvindo aí atrás? Ótimo, que microfone maravilhoso, né? Então, Gandhi, o homem de paz, também sofreu martírio. E depois dele, como não lembrar, Martin Luther King, o homem que trouxe no seu apostolado um outro momento para os Coloreds nos Estados Unidos da América do Norte. E ele que cantou a beleza da vida também sofreu o ataque das sombras e da ignorância. Então nós percebemos no teatro da vida que o embate luz e sombra permanece. E Jesus já dizia: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse: aquele que quiser vir após mim, me dê sua cruz que eu levo. Pegue a sua cruz. Ou seja, pegue o seu testemunho e venha para a porta estreita. Porque ter fé, quando tudo está bem,
até o ateu tem. Mas a fé, ela resplandece quando tudo parece ser contrário àquilo que nós acreditamos. Seria muito fácil a gente pensar: quando nós somos cristãos, nada vai nos acontecer. Mas isso é contrário à própria proposta do cristianismo, porque Jesus, ele colocou lá atrás dizendo o seguinte: olha a maneira como ele pôs: o que desejar ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Quantas vezes nós queremos ser úteis e somos incompreendidos, e muitas vezes o nosso coração esfria, porque as pessoas que nós intentamos beneficiar não nos entendem. E muitos se afastam dizendo: tá aí, que adianta eu ser bom? Fui ser bom e levei uma patada. Mas se fizeram o que fizeram ao lenho nobre, que era ele, quem somos nós para passar incólume na face da terra? Se a ele, que não possuía nenhum deslize de ordem moral, sofreu a humilhação, a agressão, a perseguição e a crucifixão, quem somos nós, os cristãos da atualidade? Para não entender que precisamos também trazer a nossa demonstração de fé inquebrantável, permita-me, e me perdoe os companheiros de outras denominações religiosas que aqui se encontram presentes, e que respeitamos porque são caminhos luminosos para Deus, fazer um pequeno adendo do que a doutrina dos Espíritos nos mostra, e que não é uma criação nossa, mas que está na história da humanidade. É pela reencarnação que nós entendemos aquela mensagem inesquecível dele, com Nicodemos, que tinha sede de paz. Nicodemos, já com a idade avançada, doutor da lei em Israel, as barbas brancas, o ancião respeitável. E ele, Nicodemos, que era uma alma madura, sabia que Jesus era o Messias. E num dia do encontro com ele, inesquecível, Nicodemos então pergunta ao poeta da Galileia: Senhor, como fazer para alcançar o reino de Deus? E a resposta do mestre: necessário é, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos, que eu desconfio que era um brasileiro reencarnado naquela época, olhou para Jesus assim, fez um riso e jogou uma verde. Disse: mas Senhor, como posso eu, já velho, barbas brancas, ficar de novo pequenino e entrar no ventre de minha mãe? E a mãe dele deveria ser bem velhinha também, porque ele já era idoso. Jesus olhou para ele, e parece que eu estou vendo, aí é uma interpretação minha, tá? Jesus olhou e disse: para cima de mim, Nicodemos. E na linguagem da época ele disse: tu és doutor em Israel, e estás estranhando eu te falar que necessário é nascer de novo? Como quem diz, qualquer doutor da lei de Israel sabe da reencarnação, porque estuda a Torá, e a Torá traz conceitos reencarnacionistas, e estuda a Cabala, que é o livro esotérico dos judeus, que é mais explícita quanto à palingenesia aos vários nascimentos. Então Jesus referenda, dizendo para ele: necessário é renascer da água e do Espírito para alcançar a plenitude do reino dos céus. O que é renascer da água? Os antigos já sabiam que renascer da água é renascer da matéria, porque eles diziam que tudo que era de ordem material tinha vindo da água. E a ciência comprova isto. As primeiras formas de vida, os primeiros seres unicelulares despontaram nas águas tépidas dos oceanos. E o feto se desenvolve mergulhado no líquido amniótico. Então os antigos estavam com a razão. Renascer da água era renascer materialmente. Mas não basta reencarnar. É necessário aproveitar a reencarnação. Por isso que ele disse também é necessário renascer do Espírito.
O que é renascer do Espírito? Mudar seus valores. Aproveitar aquela experiência para aprender as lições. Observar o que Jesus dissera a cada um conforme as suas obras. Aí está toda a lei e os profetas. Ame, faça ao seu semelhante o que gostaria que ele fizesse com você. Não guarde mágoa. Jesus, antes da psicologia, já falava sobre a questão do perdão. Hoje a psicologia mostra que quando você guarda mágoa, ressentimento, e toda a medicina já está estudando isto, é como você ingerir um veneno, pensando que o outro é que vai morrer, guardando essa mágoa. A mágoa nos impede de ter leveza, nos impede de voar. Então Jesus há 2000 anos já dizia, perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7. E aí 4 cientistas de Harvard, há 6 anos atrás, publicaram um artigo da revista Science, que eu li numa tradução. Tinha que ser numa tradução, porque eu não sei nada de inglês. De inglês eu só sei I love you, querida, como eu jamais I loveei alguém. Era uma tradução. E o artigo dizia mais ou menos assim: a falta de perdão já é um problema de saúde pública. Muita gente está doente porque não perdoa. Quando a gente não perdoa, vitalizamos o fantasma que assombra a nossa casa mental. E aquela pessoa fica nos atormentando a vida. Às vezes, até a pessoa que a gente não gosta e está com a mágoa dela, ela nem se lembra da gente, nem lembra que nos machucou, mas a gente fica remoendo aquela dor. E quando eu fico remoendo, vamos supor que o Sérgio fez uma coisa que eu não gostei, e eu sou todo melindroso, aí fiquei com a mágoa do Sérgio. Passa o tempo, e de repente eu encontro meu amigo Mário. Aí Mário diz, Fred, lembra de Sérgio Costa? Eu digo, olha, não fale o nome daquele homem não. Aí a minha coluna já retesou, minha pressão já foi lá para cima, e enquanto eu estou doente e perturbado porque ele me lembrou de Sérgio, Sérgio está jantando no restaurante da Torre Eiffel. Uma semana depois, encontro outro amigo aqui do GEAP, que me lembra, olha, Sérgio mandou uma mensagem para mim. Aí não fala, aí tenho aquele mal-estar, eu começo a vomitar, tenho aquela angústia, e enquanto eu estou passando mal porque alguém me falou de Sérgio, ele já está fazendo compras de final de ano em Nova York. Qual dos dois está pior, Sérgio ou eu? Eu, que estou guardando mágoa. E o pobre do Sérgio, pobre não, né? Porque fazendo compra em Nova York não tem nada de pobre. Está bem de vida, viajando. Então, a primeira pessoa beneficiada pelo perdão é quem perdoa. Não é a quem perdoamos. Porque se eu perdoo, o processo é de dentro para fora. Se eu guardo mágoa, também. A primeira pessoa agredida pelos meus sentimentos de ódio, sou eu que estou odiando, não é o outro a quem odeio. Então, é uma questão de sabedoria que a ciência da Terra está descobrindo agora, e que Jesus já lhe dava há mais de 2000 anos atrás. Quem ama, tem saúde. O Dr. Marco Aurélio, cardiologista, já falecido aqui de Pernambuco, ele escreveu um livro fantástico, Quem ama, não adoece. Por que será que a gente só vive doente? Vocês não, fala a humanidade. É claro que ele não está dizendo que quem ama não adoece é que a pessoa não vai ter uma gripe na vida, não. O que ele quis dizer é que a pessoa que cultiva ternura pela vida, carinho pelas pessoas, gratidão a Deus pela existência, ela produz mais imunoglobulina A através da sua saliva, auxiliando na proteção de infecção respiratória e também no processo digestivo. Quem perdoa e cultiva a compaixão, produz mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Dificilmente quem ama tem problema de anemia. Mas a pessoa que apenas olha para si mesmo, para o seu umbigo,
vive relacionando queixas, vive estabelecendo reclamações e vive atormentado a cada dia, até pela chuva que cai na goteira que está pingando aí. É porque aqui de frente eu estou vendo o drible das goteiras. Aguente a água descendo, feito os primeiros cristãos. E como não lembrar de Madre Teresa de Calcutá, ou a Irmã Dulce? Ambas tinham apenas 30% da sua capacidade respiratória. Tinham um coágulo no cérebro e trabalhavam 14 a 16 horas por dia pelo seu semelhante. A gente leva uma topada, hoje não vou trabalhar não, porque levei uma topada. Essa agora que eu vou falar é para os espíritas. Aí leva uma topada, e era o dia dele aplicar o passe no centro. Aí liga, olha, hoje eu não vou poder ir não, porque eu levei uma topada, estou com o dedo ardendo, e ele aplica o passe com o pé. Eu sempre soube que o passe é a imposição das mãos. A gente fica procurando motivo de se afastar daquilo que nos dá a vitamina da alma, o trabalho do bem. Então é por isto mesmo que o trabalho realizado pela cristandade não deve ser um trabalho que se espere facilidades. Os Espíritos nos dizem, se você estiver no trabalho do bem e não enfrentar dificuldade nenhuma, você está errado em alguma coisa. Olha que pensamento interessante, né? Se você estiver no trabalho do bem e não tiver dificuldade, você está errado em alguma coisa. Me respondam, se atira pedra em árvore que não dá fruto, o que é que vocês acham? Não. Você vai pelo caminho, tem 2 goiabeiras, uma cheia de goiaba, daquela bem vermelhinha, deliciosa e doce. E uma outra goiabeira, coitada, murcha, sem nada. Qual das 2 vai ser o alvo do nosso interesse? Aqui tem fruto. Então a mesma coisa é quando nós estamos no caminho da luz, nos tornamos alvo natural. Mas nós devemos entender que eu não estou aqui para vencer a sombra que me ameace. Não. Eu estou na vida para vencer a mim mesmo. Porque a primeira sombra que eu tenho que trabalhar é a sombra que eu carrego comigo. Vou fazer uma pergunta, ninguém precisa responder, só sorrir. Alguém aqui já foi tentado? Sofreu tentação? Se sorrir é porque foi. Olha, quase todo mundo. Só não riu quem estava dormindo lá atrás. E o que é tentação? Tentação nada mais é do que o estímulo que vem de fora instigando aquilo que já está dentro da gente. Ou seja, ninguém é tentado naquilo que não traz em si mesmo. Por isto, vencer a si mesmo é fortalecer-se perante a vida para continuar vivendo. Impregnado de otimismo, impregnado de confiança, impregnado de desejo ardente de servir e de prosseguir, ir adiante para realizar o mais belo trabalho da nossa vida. A desencarnação, deixar a vida na terra e partir, voltar para a pátria dos espíritos, é um dos grandes desafios para a gente. Ninguém quer passar pela desencarnação. Mas não somos daqui. Estamos aqui. Fala-se muito hoje em dia em extraterrestre. Eu mesmo sou louco para ver um ET. Muita gente quer ver um ET. E quando as pessoas dizem, o que é que eu faço para ver um ET? Eu digo, olhe-se no espelho. Porque não somos da Terra, somos de lá, das estrelas. E estamos aqui numa experiência iluminativa, uma experiência libertadora, porque trazemos vidas dentro de nós, vidas para o conserto da vida. E se alguém disser, mas e eu que não acredito na reencarnação, como faço? Viva do mesmo jeito. Se você não crê na reencarnação, não tem problema,
Muitos desses que eu citei também não acreditavam e aproveitaram a vida para viver com a dignidade extraordinária. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, um dos maiores filósofos que a cristandade conheceu, e ele tinha um comportamento extraordinário. Agostinho de Hipona, ele dizia: todas as noites, antes de dormir, eu vasculho a minha consciência e pergunto a mim mesmo se eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance, ou se alguém não tem algo a se queixar da minha vida, se eu desprezei alguém, ou eu fui distante de uma outra alma. Todos os dias Agostinho de Hipona se colocava nesta posição. Então ele apontava que o caminho para a gente superar as nossas mazelas é a autoavaliação. É a avaliação de que a gente pode e deve transformar a própria existência para melhor a cada dia. Esta vida é um poema, é um hino que nós devemos ser gratos. Não vamos nos deter naquilo que nos incomoda. Vamos fixar a nossa mente, o nosso olhar naquilo que é um presente dos céus. Se hoje eu não estou tendo a felicidade que gostaria de ter, se eu não encontrei a pessoa que eu queria encontrar, não devo me atormentar, porque eu tenho os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés, eu tenho amigos, eu tenho oportunidade, eu tenho um livro que me ensina, eu tenho a palavra que me chega aos ouvidos e eu posso escutá-la. Não devo me desesperar jamais. Não devo me entregar ao tormento. Seja qual for a dificuldade da nossa vida, desesperar-se jamais. Matar-se, nunca. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Nós somos seres formados de fótons de luz. Os astrofísicos dizem que o nosso corpo é formado de todo o material das estrelas. E o nosso DNA, a sua hélice é um condutor de luz, além de trazer a informação, a decodificação, a codificação, o código para a nossa vida. Nós somos, portanto, luzes. Pergunto a vocês, Jesus era mentiroso? Só respondeu a nossa amiga aqui, eu acho que o resto acha que era. Como eu fiquei assustado, vou repetir a pergunta. Jesus era mentiroso? Não. Claro que não. Quanto mais pura é a alma, mais verdadeira ela é. Se ele não mentia, e ele não mente, ele nos disse: brilhe a vossa luz. Mas nós teimamos em nos ver como sombra. Aquilo que eu fiz e faço, vós podeis fazer, e muito mais. Isto quer dizer que o nosso amigo aqui pode andar sobre as águas. Nossa irmã pode fazer um paralítico andar. Nossa amiga, fazer um cego enxergar. Eu posso multiplicar pães e peixes. Jesus não mente. E por que a gente não faz? Se isso fosse o Enem, estávamos fritos. Não fazemos, a resposta está numa outra passagem do Evangelho em que ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha: retira-te daí, e ela se retirará. É óbvio que Jesus não se refere à montanha física, porque Deus não precisa derrubar as suas leis. Ninguém vai testar sua fé no quarto, olhando para a parede: sai daí. Ela não vai sair. Mas é a montanha de dificuldades. Creia que você será vencedor da sua batalha. Marta, nossa mentora espiritual, certa feita escreveu por nosso intermédio: problema algum é maior do que a alma humana. Nós somos maiores do que os nossos problemas. Só precisamos acreditar nisto. Coloque a sua luz sobre o alqueire, sobre o velador,
para que a humanidade veja a sua convicção. Fé é uma energia que está dentro da gente, constituindo a nossa realidade sagrada, o nosso ser luminoso. Fé é colocar esta luz em movimento porque eu creio. E eu creio porque eu sei. Eu sei porque estudei. Estudei, meditei e refleti. Ele não mente. E a lógica nos indica este caminho. Toda separação é temporária. O amor vence, inclusive, a troca de dimensão, de vibração. O amor é tão poderoso que a morte fica de joelhos diante dele. E é exatamente este amor, este sentimento que nos arrebata em direção, após a nossa desencarnação, àqueles que mais amamos. Os que se amam se buscam na imortalidade, sempre. Porque Deus é amor. Aonde o amor vige, um grande magnetismo se estabelece. Mas eu tenho também uma notícia ruim para dar. E aonde o ódio impera também. Porque são as duas forças que nos ligam às pessoas. O amor, que nos vincula ao outro pelos laços luminosos do sentimento. E o ódio, que nos prende em correntes dolorosas a quem detestamos. Se você quiser ficar preso a quem você não gosta, deteste-o. E como ninguém gosta e nem quer ficar preso a quem não gosta, não deteste. Se eu não posso amar aquela criatura, eu posso vê-la como filha de Deus, que eu ainda não compreendo, que eu ainda não entendo, mas vou entender um dia. Perdoar não é fácil, para ninguém, para nenhum de nós. Porém, não é impossível. Jesus jamais ia ensinar algo que fosse incompatível com a nossa capacidade. Qual é o professor aqui da Terra, professor mais simples possível, de matemática, que vai ensinar para um garoto de 5 anos raiz quadrada? Só se for no colégio Decisão. Que eu acho que não ensina. Qualquer professor sabe que deve dosar o ensino de acordo com a mentalidade, de acordo com a estrutura biológica, psíquica, a capacidade cognitiva. Agora imagina Jesus, o homem mais sábio que a Terra conheceu, nosso guia e modelo. Jesus jamais iria ensinar para a gente o que a gente não pudesse viver. Então, se ele indicou o perdão, é porque a gente pode perdoar. Só que, quanto mais elevado é o espírito, o indivíduo, o perdão é instantâneo. É imediato, instantâneo. Quanto menos evoluído, é um processo. Primeiro a gente fica com raiva, depois fica magoado, depois fica deprimido, depois começa, mas por que eu vou ficar acordando isso? A raiva está com 19 anos de idade. Aí com 75, aí diz, eu vou perdoar fulano. Demorou, mas o importante é que começou. Poderia ter sido antes? Poderia. Mas depende de cada indivíduo, depende de cada pessoa. O perdão, portanto, para nós é um processo de compreensão de que o outro também faz parte da grandeza da vida. E se eu não gosto dele agora, pelas suas atitudes que me feriram, eu provavelmente também o feri ou feri a outras pessoas. Ninguém é unanimidade. Ninguém. Eu já tive a oportunidade de contar numa palestra algo que o próprio Divaldo Franco contou numa palestra dele, palestrante lá de Salvador, extraordinário, que ele fazendo uma palestra no interior de São Paulo, depois foi autografar os livros, fez aquela fila normal, tradicional, e depois ele acabou de atender uma jovem, tinha um rapaz, mais ou menos de uns 30 anos, o rapaz entregou o livro e disse, seu Divaldo, o senhor podia responder uma coisa para mim? Ele disse, se eu souber, eu respondo. E o rapaz perguntou, por que é que eu não gosto do senhor? Ele olhou e disse, eu não sei. Ele disse, será que é coisa de outras vidas? Ele disse, eu acho que não, porque eu não tenho nada contra você. Mas seu Divaldo, olha, o senhor vem aqui na minha cidade há 15 anos. Há 15 anos, todo ano eu venho assistir o senhor e compro o seu livro, mas não gosto do senhor. Ele disse, imagine se gostasse. Às vezes acontece de a gente não simpatizar com uma pessoa,
Mas a gente não deve ficar... a gente fica triste, claro. Se alguém, quando eu terminar a palestra, chegar para mim e disse: mas Fred, sinceramente, eu lhe conheci agora, mas não fui com a sua cara. Eu vou ficar triste. Claro que vou. A gente quer ser aceito. Todo mundo quer ser querido. Mas também eu não devo me entregar ao abatimento por isto, porque não existe a unanimidade. Até hoje, Jesus não é unanimidade. Só para vocês terem uma ideia, eu estava há 4 anos atrás voltando de uma palestra profissional na área de educação, numa cidade do interior aqui de Pernambuco, e um dos palestrantes estava voltando conosco, de um determinado segmento, e aí eu, curioso para saber, na atualidade, a cultura desse segmento, eu perguntei: e Jesus, como vocês veem o Cristo? Este homem, que era tão calmo, durante todo o dia que ficamos, perdeu a estribeira e começou a agredir Jesus, dizendo coisas terríveis. Aí eu, que não presto, perguntei sobre Maria Santíssima. E ele virou-se e disse: essa é a culpada de tudo, minha Nossa Senhora. Aí eu aprendi a lição: ninguém é unanimidade. Porque ter ainda hoje quem não goste de Jesus e quem não venere Maria é sinal de que as pessoas, Deus dá o direito a cada um escolher o que gosta. Mas a nós cabe, nós que já bebemos na fonte divina, entender o espírito nobre desta mulher extraordinária, porque ninguém é mãe do Messias se não for um espírito poderoso. Maria não é aquela coisinha frágil, não. É uma alma poderosa e nobre, luz plena, porque deu suporte ao trabalho do Cristo de uma forma, de uma renúncia extraordinária. E é ela quem cuida de muitos daqueles que partem em condições de sofrimento, sobretudo no suicídio, para o mundo dos espíritos. Então, meus amigos, a nossa mensagem, eu já cansei vocês o suficiente, a nossa mensagem neste recomeço do GEAP é a mensagem de que estamos mandando para a sociedade, para a humanidade: o bem não se intimidará com as sombras. Eis, Jesus, os teus amigos. Eis aqueles que venceram o medo, o trauma, a dor, a saudade, para estar aqui e cantar a vida que não perece jamais. Eis, querido amigo, os que, enfrentando as próprias imperfeições, agradecem o teu esforço sublime e misericordioso para auxiliar-nos em nossas fragilidades, que nos dás oportunidades renovadas e respeita-nos quando nós tombamos. Tu que nos disseste na parábola da videira: nenhuma força do universo arrebatará qualquer das minhas ovelhas de minhas mãos. Nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Eis os teus amigos, Jesus. E são estes que aqui estão, formando a corrente do bem, que espalharão esta mensagem luminosa nesta terra que está se transformando. Catalogamos violência. Os jornais, os telejornais noticiam a mortandade, noticiam os latrocínios, noticiam os assaltos, mas é tão difícil anunciarem que nunca se fez tanto bem na terra como nos dias de hoje. Nunca tanto se preocuparam com a dor do próximo como nesses dias que nós vivemos. Nunca a luz se espalhou tanto pela humanidade inteira. Como sofremos um momento particular na nossa pátria, achamos que a terra toda é aquilo. O mal faz um estardalhaço e o bem permanece sempre um tanto quanto recluso. Pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos: por que é que o mal ainda predomina na terra? Isto no século XIX, Allan Kardec perguntou. E olha a resposta dos espíritos superiores: porque os bons são tímidos. Já naquela época eles não disseram porque tem mais gente ruim, não. É só porque os bons são tímidos. Você tem 15 jovens, 2 fazendo o maior barulho,
a gente passa e diz, ó, a juventude como está perdida. Porque 2 estão fazendo um estardalhaço. E os bons ficam acanhados. A gente confunde ser humilde com ser subserviente. Ser brando com ser abestalhado. Não. Os bons têm que ter a ousadia do bem. A ousadia do bem não é a imprudência, é o entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego clássico e significa possuído pelo divino, pelo sagrado. Quem ama a vida, quem sente a Deus, quem traz o evangelho na alma, deve se sentir entusiasmado, tal qual o apóstolo dos gentios, tal qual Pedro, caminhando nas estradas abençoadas para Jope, tal qual Tiago, Barnabé, Bartolomeu, Tomé, tal qual os primeiros que nos legaram a bênção da cultura espiritual que nós temos agora. Jesus, o poeta da Galileia, um dia, todos nós que somos teus amigos, esta instituição GEAP, estaremos dizendo diante de ti, Ave Cristo, nós que te amamos e te servimos, te saudamos no limiar de uma nova era. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Muita paz. Nós agradecemos de coração, não só a palestra, com a mensagem belíssima do Fred, mas também a presença e o carinho que nós sentimos de todos vocês. Lembramos que na retaguarda, no carrinho onde fica normalmente a água fluidificada, nós criamos uma seção de achados e perdidos, porque muita gente perdeu seus pertences no dia do acontecido. Dentre eles, uma carteira de aviação do senhor Geraldo Tenório Generoso. Então, quem tiver perdido alguma coisa, nos procure na livraria, que nós teremos o prazer de atender. Nós pedimos que os passistas da casa se posicionem no salão, para que o Frederico possa fazer a prece de encerramento, e assim nós brindarmos esse momento com um passe coletivo, para que saiamos daqui totalmente envolvidos nessa harmonia, e que sintamos Jesus abraçando a cada um de nós. Eu vou pedir também que quem converse uns com os outros quando nós finalizarmos os trabalhos, e quem puder, está chovendo muito e tal, estiver indo para Boa Viagem, Piedade, que possa dar carona a alguém, isso é importante, tá, gente? Está um pouco tarde, nós temos com policiamento aí fora, então não tenhamos pressa, eles estão conosco até nós fecharmos a última luz, ok? Muito obrigado e até mais. Vou botar uma música para você, Fred. Esta palestra é homenagem a todos que vivenciaram as situações. E vamos, nesse instante, unindo as nossas vibrações com os nossos entes queridos, que já se encontram na vida plena à nossa espera. E vamos continuar nesta eletrizante vibração que estamos sentindo desde o início. Vamos orar. Jesus querido, aqui estamos no momento de gratidão, sentindo a vibração de paz, a energia salutar dos teus mensageiros, a emoção aflorando-nos a alma, para celebrar a vida, sustentando-nos, Senhor, ante os desafios da estrada. Mestre querido, esta é a vitória da luz, e este é o instante em que estamos
selando mais uma vez a nossa aliança com o teu Evangelho. Abençoa-nos o caminho, ilumina-nos a estrada, enxuga as nossas lágrimas nos momentos de solidão e deixa-nos estender as mãos para os aflitos, os caídos do caminho. Ensina-nos a falar com proveito, a escutar com ternura, a caminhar com leveza em direção àqueles que mais padecem. Abençoa esta casa, para que ela permaneça unida e libertando consciência. Clareia a humanidade inteira, para que pacifique os corações e um dia a boa nova seja a vitoriosa nos carreiros da humanidade. Por isto, Senhor, deixa-nos pedir que fiques conosco e nos abençoes hoje e por todo sempre. Que possamos finalizar esse momento nos abraçando, todos juntos, em homenagem àqueles que se foram. Lembrando que a partir da próxima semana, as atividades do GEAP voltam ao normal, ok? As palestras às terças à tarde e às quartas à noite. São todos muito bem-vindos.